Mais uma vez eu peço agora desculpas, né? Boa noite a vocês. Eu estava tendo a dificuldade de colocar os slides aí no Zoom, mas acredito que agora deu certo, tá? E hoje é a nossa terceira aula. Então a primeira aula nós falamos um pouquinho do que era a saúde do homem, como que surge essa preocupação, né, com essa parte, com essa categoria, e passei também a importância, né, da gente cuidar, né, do homem desde praticamente seu nascimento, como cuidar enquanto menino, quanto adolescente, na fase adulta até o idoso, que nós temos inclusive uma disciplina, que é a saúde do idoso, que fala sobre essa questão do idoso em especial. Mas nós falamos também, nós comentamos sobre essa preocupação do que é o homem dentro da sociedade, né? O que traz, né, esse estigma cultural sobre quem é a figura do homem nessa questão de álcool, drogas, violência, doenças, essas questões sociais, o seu papel dentro da sociedade enquanto homem, né? Falamos sobre isso, falamos da importância justamente por esses índices que nós vemos aí no dia a dia sobre óbitos, sobre doenças, então, e sobre a preocupação da Organização Mundial de Saúde, inclusive, estar levando essa situação para a formação de um grupo de trabalho no qual gerasse essa preocupação de acolher esse homem, que fazer para reduzir, né, esses índices tão altos que levam ele à mortalidade. Também falamos sobre a necessidade que houve da criação do Novembro Azul, e iniciamos falando sobre a higiene, né, do homem, comentamos sobre a higiene, fomos falando sobre as doenças também, né, que acometem o homem, as doenças cardiovasculares, as doenças de fundo hormonal, a andropausa, a próstata, né, a hiperplasia benigna. Falamos um pouquinho sobre fimose, sobre a questão do câncer, porém, falamos também sobre câncer de mama, né, sobre o homem ser mastectomizado também, né, sobre esse cuidado que ele deve ter com o autoexame, sobre esse cuidado que ele tem que ter com a sua relação à saúde para a sua qualidade de vida. Então, fomos divagando, fomos navegando, né, pela disciplina, e também falamos, por fim, que nós teríamos 2 avaliações, e uma avaliação, inclusive, já coloquei no trabalho, né, nos grupos informativos, expliquei que eu quero uma pesquisa, que pode ser uma pesquisa em grupo, porém da formatação do ITEC, com capa, contracapa, com sumário, tá? Em Word, e que vocês me enviem pelo e-mail, tá? Falando sobre as doenças que acometem o homem. Além dessas doenças, né? Tudo aquilo que pode acometer o homem, dando o seu diagnóstico, tratamento, prevenção, né? E por fim, né, o que a enfermagem, nós enquanto técnicos, podemos fazer para orientar essa população. Um exemplo, vocês vão pesquisar sobre hiperplasia
prostática benigna. O que é a hiperplasia? Então, vocês vão definir o que é hiperplasia, como que é feito o diagnóstico, né? Se ele é feito por uma ultrassom, se é por um toque, né? Então, vocês vão pesquisar quais são as formas de tratamento da hiperplasia, se há tratamento, né? Digamos assim, qual é a atuação da enfermagem. E no final da pesquisa de várias doenças, né, eu gostaria que o grupo elaborasse, né, um programa, ações, o que vocês podem fazer no final de tudo, no final da pesquisa de todas as doenças. Não é um programa para cada doença, não é isso. É no final. O que vocês podem fazer, como que a enfermagem pode contribuir, né? De que forma eu posso contribuir para divulgar essas doenças, comunicar a esses homens, levar essa informação. Como? Então, eu quero ações. Então, que vocês coloquem no papel o que pode ser feito, as possibilidades, né, de comunicação, para levar para essa população masculina, né, formas de prevenção das doenças aos quais vocês pesquisaram. Por exemplo, vocês pesquisaram sobre obesidade. Então, o que você pode fazer para contribuir? Para que o homem ele melhore a sua qualidade de vida, tá bom? Então, essa é a atividade que eu pedi para vocês desenvolverem, e a entrega será até a próxima semana, tá? Até o próximo dia 15, ok? Vou colocar aqui exatamente na próxima semana. Dia 15 é feriado, tá? Então, vocês vão entregar para mim até o dia 15, ok? E agora nós vamos continuar a nossa disciplina, né? Falando sobre o câncer de pênis, tá? Então, o câncer de pênis, deixa eu ajeitar aqui para vocês, né? O câncer é um tipo, né, que acomete os homens, tá? E acomete acima de 50 anos ou mais. Mas, gente, o câncer ele pode não acometer só essa faixa etária não, tá? Tem muitos jovens que também têm câncer no pênis. É mais raro, tá? É mais raro, mas acomete. Bom, eu já vi jovens de 23 anos com câncer de pênis. E ela está geralmente associada a má higiene. E foi exatamente o que nós falamos logo no nosso primeiro dia de aula, quando nós falamos sobre a higiene íntima masculina, sobre o HPV, tá? E geralmente, os homens que não são submetidos à circuncisão, eles têm uma forte probabilidade a ter o câncer. Então, nós até falamos que os judeus eles já têm esse hábito da circuncisão. Olha bem, né? Uma coisa tão antiga, uma conduta, né, tão antiga desse povo, e no qual, talvez sem saber, né, devido àquela época, ele já fazia uma prevenção contra o câncer de pênis. E até mesmo evitar que as mulheres se contaminassem também, tá? Bem, no Brasil, também foi falado que ele é mais comum no Norte e Nordeste, até porque as condições sazonais, as condições socioculturais, né, que fazem, inclusive, que esses homens não tenham uma boa higiene e, consequentemente, né, toda aquela questão cultural também, né, eles trabalham mais
na agropecuária, né? Então, eles estão mais expostos a essa condição de risco, tá? Os sintomas, geralmente, começa com uma tumoração. Muitas vezes eles não percebem. Quando percebem, eles não falam, até por questões de vergonha, não se expor. É toda aquela situação que a gente coloca, né, e que a gente comenta sobre a questão da masculinização, tá? É uma tumoração também que pode acontecer na glande, mas também pode acontecer na pele. Pode acontecer no corpo também. E, geralmente, ele é acometido pela uma secreção branca. Você pode ser transmitido pelaquela secreção branca que nós falamos também, conversamos sobre esmegma. Quando eu não tenho uma boa higiene, né, ele acaba desenvolvendo ali um acúmulo de bactérias e até mesmo HPV. Ali se instala e ali desenvolve, então, o aumento anormal desse tecido, né? E aí aparece também a neoplasia. E lógico que o próprio aumento do tecido do pênis, né, da cabeça do pênis, do prepúcio, né, que no caso que a gente chama a famosa fimose, também acaba comprometendo esse indivíduo, tá? Ele tem uma forte probabilidade a ter realmente o câncer de pênis, tá? Então, o diagnóstico, geralmente, ele é feito por biópsia, né, que é retirado aí um fragmento e após a constatação, a gente é classificado se eu tenho a forma maligna ou benigna, tá? Lógico que quando eu tenho um diagnóstico inicial, né, já que está bem inicial, quando eu não tenho comprometimento de linfonodo, quando eu já não tenho invasão metastática, tá? Existe a cura. E essa cura ela pode ser por cirurgia, pode ser por quimioterapia, pode ser por radioterapia, mas o mais importante é que seja imediatamente diagnosticada. E aí é que está a nossa situação, né? Aquela questão que foi falada nas outras aulas, a questão cultural, né? Nós estarmos envolvendo este homem no seu autocuidado, no seu autodiagnóstico, ou seja, na sua avaliação corporal, no seu autoexame, né? E não ter vergonha, pudor de procurar um médico imediatamente quando ele detecta alguma anormalidade no seu órgão, tá? Então é de primordial importância que a gente consiga detectar o mais rápido possível essas situações, né? Então, qual é o nosso papel aí, enquanto enfermagem, enquanto atenção básica, enquanto numa sala de espera, né? Enquanto num hospital, à beira-leito, né? Então, isso é muito importante. O nosso papel é primordial. Não é só a mídia divulgar na televisão, falar sobre Novembro Azul, né? Vai muito além, né? E é lógico que existem fatores de risco que acometem aí a situação do câncer peniano. Primeiro, como a gente já falou, por isso ser norte e nordeste os índices mais elevados de câncer de pênis, né? São as baixas condições socioeconômicas e de instrução, tá? A má higiene íntima também. A falta de orientação do que seja realmente um cuidado com os órgãos masculinos, tá? Então, até falar também sobre o estreitamento do prepúcio, que também é um comprometimento, é um fator de risco, tá?
e também, aí no caso, né, a presença do HPV. Então, esses são os fatores de risco. O tratamento, aí nós já comentamos, né, que no caso é a remoção cirúrgica primária peniana, que a gente chama penectomia parcial, que é apenas a extirpação do tumor, e pode, dependendo da situação, ser total. Agora, quando existe infiltração, já a presença de célula neoplásica já a nível de linfonodo, tá? Se torna mais, como eu vou falar, mais complexo o tratamento, né? Podendo, inclusive, ter não só comprometimento desses gânglios linfáticos, né? da invasão desses linfonodos, mas também ter metástase para outros órgãos. Se vocês acharem que eu estou falando rápido demais, gente, sinaliza, tá? Bem, como eu falei, já é só para reforçar, né? Mas o tratamento ou é cirúrgico, ou radioterapia, ou quimioterapia, ou até mesmo os três, tá bom? No caso, a radioterapia e a químio, ela está principalmente indicada como quando eu tenho uma recidiva, tá? E lógico, né? Quando eu tenho comprometimentos mais graves, eu posso até passar para um estágio já de tratamento paliativo, tá? E muitas vezes não é considerado nem mais o tratamento cirúrgico. Então, só recapitulando o que nós já vimos anteriormente, tá? A questão da prevenção, falamos sobre a limpeza diária do órgão com água e sabão, né? Principalmente entre as relações sexuais, também masturbação, né? E olha, gente, quando a gente fala essa palavra masturbação, é até complicado numa sala de espera falar isso. Muitos homens não aceitam. São questões, na nossa prática do dia a dia, enquanto enfermeira profissional, é muito complicado, é muito complexo, tá? Nós falarmos sobre isso. Nós conseguimos falar mais com os adolescentes, por incrível que pareça. Eu consigo levar essa linguagem mais naturalmente para o nível da adolescente no programa Saúde na escola, do que propriamente dito com os homens mais idosos, mais adultos, tá? Tá acabando o nosso tempo, eu entro com o novo Zoom, tá ok? Não se preocupem. No caso, né, das cirurgias, conforme falamos, né, nós podemos fazer a circuncisão, né, no caso, quando eu já tenho aqui, como vocês podem ver, essa questão da fimose, né, do comprometimento, né, você vê aqui, no caso, um aumento, né, do espessamento aqui dessa pele. Então, quando eu faço cirurgicamente essa correção, expondo a glande, eu reduzo a probabilidade, né, de comprometimento de células neoplásicas aí, inclusive melhorando a minha higiene para poder retirar melhor o esmegma que ali se acumula, ok? Outro fato que nós falamos, né, a questão do HPV, tá? Que no caso o homem ele pode ser um transmissor do HPV para a mulher, né, durante a relação sexual. A importância, inclusive, da prática da higiene dos dois, não só do homem, mas também da mulher,
durante o ato sexual, antes e após o ato sexual, é muito importante. E também falar para vocês a importância da vacina contra o HPV, que agora é instituído, né, para adolescentes e para adultos, para uma tentativa de diminuição de câncer de colo uterino e câncer de pênis. Ok? Bem, eu aí coloquei a imagem, fica bem melhor quando vocês abrirem o PowerPoint que eu enviei para vocês no grupo, né? Mas eu tenho aí as fotos de alguma forma de câncer de pênis, como que é, não sei se dá para ver, mas ele tem uma forma mais... Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais. Olha, aqui está mais claro, tá vendo? Aqui eu tenho uma forma vegetativa bem na cabeça, bem na glande, né? Então essa forma, e gente, não começa apenas dessa forma, tá? É bem pequeno, começa com uma verruguinha, com uma ferida pequena. Para chegar a esse ponto é que o homem não procurou ajuda antes, tá? Por isso a importância da gente passar essa informação, tá? Para que não chegue nesse estágio. E olha só, aqui também, olha, é uma outra forma de lesão, inclusive com necrose tecidual, tá? Então aqui eu tenho a extirpação cirúrgica, que pode ser somente da glande, mas também eu posso ter até uma penectomia total, tá? Então isso é algo muito grave, algo muito sério, que pode comprometer o homem, né? E não só compromete a parte física, né? Óbvio, né? Ela vai comprometer também, gente, a própria parte psíquica, tá? A parte psicológica, não só dele, mas a parte também do casal, da vida sexual desse homem, né? Também fica abalada. E o pessoal que tem um nível cultural menor ainda, ele não consegue enxergar a necessidade de procurar ajuda, tá? Então, isso é muito importante, né? Estarmos divulgando, estarmos levando essas informações para o homem, tá? Uma outra situação, né? Falamos agora bastante sobre o câncer de pênis, algo que também nos remete ao atendimento, inclusive, de emergencial, tá? Vocês vão ver a questão na sala vermelha, numa sala amarela, tá? Que é a fratura de pênis. E eu mostro aí, tá? Um pênis fraturado. Aqui é a forma cirúrgica e a radiografia, tá? Como que acontece essa fratura, tá? Acredito que vocês estão vendo bem melhor aí na imagem, mas olha só, essa aqui é um corte cirúrgico, no qual expõe aqui tem a bolsa escrotal também, né? Mas olha só, a fratura desse pênis. Tá? E olha aqui, na imagem é onde está a setinha. Por que ocorre a fratura de pênis, né? Ela é uma ruptura da túnica albugínea do corpo cavernoso. Geralmente, essa fratura ela ocorre durante o ato sexual ou durante uma ereção peniana, tá? E essa fratura, ela pode ocorrer por conta de um excesso de carga no pênis, tá?
ela pode acontecer uma pressão intensa nesse pênis. Também pode acontecer, em alguns casos, né, quando o homem toma aquela medicação, né, para poder manter uma ereção mais prolongada, né, o famoso Viagra. Uma penetração forte, tensa. Uma masturbação também pode acontecer. Pode acontecer por um intercurso sexual traumático. Geralmente, ela ocorre durante o ato sexual também, quando esse pênis bate no períneo ou na síntese púbica da mulher, e ali, no ato da penetração, pode acontecer esse mecanismo, pode acontecer esse trauma também, tá bem? Então, essa é a fratura. Gente, é algo extremamente doloroso, tá? O homem, ele tem uma dor intensa, tá? E também ela tem uma apresentação clínica bem típica. Quando ele chega no hospital, o relato que ele geralmente ele fala durante o ato sexual, que é o que geralmente acontece, tá? Ele escuta um som, um estalar, né? Que é justamente aí o estalo da ruptura do corpo cavernoso. E aí vem a dor intensa, tá? E o que acontece? Acontece o inchaço momentâneo desse pênis. E lembra quando vocês estudaram em anatomia, né, e fisiologia do órgão reprodutor masculino e feminino, dos órgãos sexuais masculino e feminino, tá? O que acontece ali no corpo cavernoso? Eu tenho, para ter ereção, eu tenho um aumento de sangue, de fluxo sanguíneo ali. Então, se eu tenho essa ruptura, o que acontece? Eu tenho um hematoma local intenso com edema. Inclusive, causa uma deformidade enorme ali no pênis. Tá? Então, o exame físico, quando esse homem chega no pronto-socorro, o exame físico é clássico, tá? E eles falam até que eles chamam como se fosse uma deformidade, um efeito como se fosse uma berinjela, tá bom? Que é a combinação justamente desse inchaço com esse hematoma e o desvio desse pênis para o lado oposto ao lado da fratura, ok? Bom, pessoal, vamos aqui de novo, tá? Vocês, realmente eu peço perdão, mas eu estou tendo dificuldade. Eu pedi agora para o meu filho até tentar me ajudar. A gente fica até preocupada porque eu quero dar uma aula adequada para vocês, tá? Peço perdão aí pela demora. Então, como eu estava falando, né, a questão da deformidade da fratura de pênis, né? Então, o diagnóstico, ele é sempre possível, sempre de acordo, lógico, conforme o homem ele já chega falando do que aconteceu. Há um tratamento cirúrgico imediato, que deve ser sempre realizado, tá? Mesmo que tenha um diagnóstico tardio, mas ele tem que ter no máximo 48 horas de resolutividade para que não haja, né, uma amputação ou perda desse pênis, entendeu? Então, é importante que possa ser identificado imediatamente e tomar as medidas o mais rápido possível. Também pode ser feito através no caso da ultrassonografia,
né, que pode acontecer, a ultrassonografia, que é a medida mais rápida para poder se chegar a um diagnóstico, tá? Outra também é a torção do testículo, também é um outro comprometimento que ocorre com os homens, tá? Então, aqui no caso, vocês estão vendo, né, que a anatomia normal, tá? E aqui a torção testicular. Vocês podem ver aqui que o canal do epidídimo, o que acontece? Ele verdadeiramente, ele torce, tá? E geralmente ele acontece na fase da adolescência, pode também ser através de masturbação, ser um trauma, às vezes é um andar de bicicleta, é uma bolada durante um futebol, tá? É uma queda, tá? Então, aí no caso, na figura, vocês podem ver que eu tenho aqui a figura de um testículo normal e aqui no caso uma torção. E fica visível essa torção, tá? E aí você tem a cor, tá vendo? A diferença de cor. Você aqui tem uma isquemia severa desse testículo aqui, tá? A ponto, né, de necrosar. Então, quanto mais rápido o diagnóstico, tá vendo aqui, tá aqui em cima é a bolsa escrotal. Então, quanto mais rápido o diagnóstico, a ação cirúrgica, mais rápido eu consigo, eu não, o cirurgião, né, lógico, distorcer esse testículo e revitalizar esse testículo. Caso isso não ocorra, dentro de um prazo rápido, há a perda desse testículo. E cuidado, né? Também que pode ter apenas a perda de um testículo, mas dos 2 testículos. E levando, né, a uma infertilidade. Esse homem não poder ser mais pai, tá? Não vai acometer seriamente a questão da relação sexual, mas sim, né, do seu planejamento familiar, tá? Então, a torção testicular, ela pode apresentar sintomas como dor aguda, súbita e localizada num dos testículos ou até mesmo dos 2. O que acontece nos meninos, né, como aí está falando, é uma faixa etária de 12 a 18 anos, é quando ocorre 65% dos casos, mas geralmente os meninos eles não falam imediatamente para os pais o que está acontecendo e também eles não falam e não vão no hospital e demora. Então a demora leva a esse custo que é a perda de um ou 2 testículos, tá bom? Geralmente dá o edema local, dor, rubor, né? Quer dizer, hiperemia. Aí, como só recapitulando, né? Como é que acontece? Ocorre dentro eu tenho no caso os testículos, eles fixados naquela posição certa, como eu falei para vocês, e tem o cordão espermático, nível superior. Então, o que torce na realidade é esse cordão espermático. E quando ele torce, ele impede a passagem de sangue para o testículo, ocorrendo assim esse edema e até essa perda desse órgão, tá bom? Então, pode ocorrer devido a uma má fixação da bolsa, pode também ocorrer devido, como eu falei, a um trauma, pode ocorrer, né? Vamos colocar aí na figura, né, para vocês visualizarem melhor,
um jogo de futebol, uma bolada, né? Às vezes até mesmo o adolescente ou o homem andando, né, de bicicleta, às vezes ele faz ciclismo também, isso pode acontecer, tá? Então, pode acontecer de uma masturbação. Então, várias formas pode ocorrer essa torção, bem? E é lógico que se eu tenho essa torção, eu não tenho a irrigação sanguínea adequada. Então, a dor, ela é fato, né? Então, ela vai ocorrer essa dor, e é uma dor súbita, e é localizada bem no testículo, tá bom? Então, pode ocorrer também edema, como eu falei, rubor, fica vermelho, escurece esse local e fica até edemaciado, e bem edemaciado, tá? A ponto de quando esse adolescente vai buscar ajuda, às vezes pode ser tarde demais, tá? Então, aí que eu falo, a orientação desse adolescente de ter um bom diálogo com os seus responsáveis, né? Para que ele possa procurar o mais rápido possível um setor médico, né? Para poder identificar essa torção e até mesmo, né, ir para uma cirurgia, é vital, é importantíssimo, tá bom? Ter uma conversa adequada com os pais é primordial. Muitos não falam com vergonha e acaba chegando ao extremo, que é no caso a perda desse testículo. Então, o tempo é um fator primordial para que seja resolvida essa situação, tá? E qual é esse tempo? 6 horas, bem? Então, 6 horas é o tempo máximo para recuperação de 100% desse testículo. Passadas essas 6 horas, essas chances elas tendem a diminuir cada vez mais, bem? Chegando à infertilidade, né? Chegando ao tratamento cirúrgico, que é geralmente emergencial. É uma cirurgia simples, porém, né, ela tem que ser rápida, tá? Uma outra situação, no caso também, é o priapismo. O que é o priapismo? Tá? É uma duração longa de ereção peniana. Tá? Então, eu tenho aqui um preenchimento sanguíneo do corpo cavernoso a longo prazo. É um outro comprometimento do homem, tá? Então, o que acontece? O priapismo, ele é uma ereção involuntária, tá ok? Não necessariamente relacionado ao estímulo sexual, tá? Numa relação sexual. Muitas vezes ela está relacionada à questão hormonal do homem, pode estar relacionado ao consumo de drogas, álcool, drogas ilícitas e também pode ter algum comprometimento ao homem que tem a doença da anemia falciforme, tá? Quem tem a anemia falciforme tem um risco maior de ter esse priapismo, bem? E aí tem o priapismo isquêmico e o não isquêmico, bem? O isquêmico, ele é causado até por uma baixa de oxigenação, causando até uma ereção muito dolorosa, tá? E eu tenho o priapismo não isquêmico. No caso, ele tem apenas o alto fluxo de sangue, tá bom? Já o priapismo não isquêmico,
eles estão mais relacionados a um trauma, tá? Uma pancada no pênis, ok? O que não é muito comum no priapismo isquêmico, tá? E tem o priapismo também isquêmico intermitente, tá? Mas isso, gente, vocês não precisam estar sabendo. Ele é mais você sabia. Ele está mais ligado ao diagnóstico para os urologistas, tá? Agora, o que é importante no priapismo é que ocorra verdadeiramente a presença desse indivíduo a um pronto-socorro, que ele deva ir o mais rápido possível a um pronto-socorro, tá? Então, também é um tempo, né? Então, esse indivíduo ele não pode ficar mais do que 6 horas com esse pênis ereto. E por quê? Aumenta o risco da infertilidade, tá? E como é que se trata o priapismo? É feito a nível de hospital, né, de um ambulatório, de um atendimento imediato, no qual tem que ser feita uma punção, vocês veem aí na figura, tá? É feita uma punção com uma agulha, é o médico que faz para captar esse sangue, então tem essa drenagem sanguínea para que reduza essa ereção, tá? Então é colocado aí na lidocaína, é feita uma analgesia no local desse pênis, um bloqueio, e é feito um esvaziamento desse corpo cavernoso, tá? Para poder reduzir esse edema, ok? Então, depois que é feito o diagnóstico desse priapismo, é feito essa causa, né? Então, é feito o tratamento, no caso, medicamentoso, se for a nível hormonal, é caso cirúrgico, né? Quando há essa questão de isquemia. Então, quando eu tenho uma isquemia, eu tenho uma forte tendência a ter como tratamento cirúrgico. Se for detectado esse priapismo por conta de uma disfunção hormonal, é feito o tratamento hormonal, tá? De qualquer forma, o priapismo, ele vai ocorrer voltando aqui, tá? De qualquer forma, o priapismo, a fratura de pênis, a torção peniana, ela ocorre de uma maneira rápida, tá? Então, quando eu consigo identificar, eu consigo orientar esse homem que ele deve procurar um serviço, que isso é uma intercorrência, que tem um tempo, que há necessidade desse tempo, né? Há necessidade de fazer com que haja a atuação imediata, né, do urologista, de um médico, tá? Eu consigo reverter algumas condições. E uma delas é essa, tá? Uma delas é justamente essa condição, tá? Eu consigo resolver rapidamente através de cirurgia ou de tratamento local, porém são situações que, como vocês perceberam, tem que ter um envolvimento, tem que ter a clareza de informação para esses homens,
né, essas orientações do que é necessário, o envolvimento dessa parte cultural, dessa parte de informação, né? Principalmente os adolescentes, um diálogo com esses pais, com amigos, com seu cônjuge, né? Para quê? Para que evite a forma mais drástica, que é, no caso, a infertilidade, né? A esterilização, né? Da questão dele não poder mais ter um ato sexual também, né? Então, esses são fatores que a gente pode, no caso, estar evitando, com certeza, tá? Então, hoje nós falamos bastante, né, sobre essas questões das doenças relacionadas ao homem. Então, encerramos aqui essa parte. Na próxima aula, vamos falar de ISTs, né, falar um pouquinho mais sobre a questão de álcool, de drogas, mas na próxima aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, né, a importância da enfermagem no aspecto de divulgação de informação, tá bom? Fica por aqui a nossa aula, né? Que vocês tenham aí uma boa semana e façam o trabalho, tá? Não esqueçam de fazer o trabalho, a atividade e me entreguem via e-mail no qual eu mandei para vocês.